Alô, almas queridas, sejamos todos bem-vindos ao nosso encontro de luz e que nos sintamos acolhidos e envolvidos na paz e no amor de Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, em Teu nome iniciamos este momento, pedindo a Tua presença e proteção. Fortaleça-nos na fé e no amor, purificando nossas mentes, abrandando nossos corações, inspirando nossas reflexões e nos auxiliando na compreensão e apreensão das lições abençoadas do Teu Evangelho. Que a Tua paz seja em nós e entre nós, nos envolvendo em energias de amor, fraternidade. Que assim seja. Como mensagem preparatória, usaremos a parábola da ovelha desgarrada, contida no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, itens 10 a 14, que diz: Vede, não desprezeis um desses pequeninos, porque vos digo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celestial. Porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixa as 99 e vai aos montes procurar a que se extraviou? Se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade de vosso Pai que estás nos céus que pereça um destes pequeninos. Deixai vir a mim as criancinhas. Almas queridas, aqui estamos uma vez mais reunidos em nome de Jesus e rogamos ao Mestre que nos permita a companhia dos bons espíritos, conduzindo-nos na explanação e nos auxiliando na compreensão e apreensão das lições abençoadas propostas no tema Deixai vir a mim as criancinhas. Para estudo, organização e elaboração do tema da nossa explanação, recorremos obviamente ao Evangelho segundo o Espiritismo e a outros livros da codificação. Contamos ainda com pesquisas na internet, colhendo sementes de luz semeadas em artigos espíritas publicados por diversos irmãos em suas páginas abençoadas, aos quais, com profunda gratidão, direcionamos os respectivos créditos. A frase "Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus", é uma das passagens mais conhecidas do Sermão da Montanha, registrada em Mateus capítulo 19, versículo 14, e também em Marcos capítulo 10, versículo 14, e Lucas capítulo 18, versículo 16. Ela destaca a importância da pureza, confiança e humildade para entrar no reino de Deus. Sabemos que a evolução do espírito é um processo contínuo de aprimoramento moral e intelectual, que ocorre ao longo de múltiplas existências, visando a perfeição e a conexão com o divino. Na perspectiva espírita, a evolução espiritual é entendida como o progresso gradual que se manifesta no espírito em diferentes encarnações com o objetivo de desenvolver virtudes, superar imperfeições e adquirir sabedoria. Cada espírito é criado simples e ignorante, mas destinado à perfeição através do conhecimento da verdade
e da prática do bem. Conhecereis a verdade vos libertará. Esse processo não é instantâneo, mas se dá ao longo de muitas vidas, permitindo que o espírito aprenda com experiências, provas e desafios. Vamos proceder à leitura do item 18 proposto para o nosso estudo de hoje. Disse o Cristo: deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura, formada pelos fracos, escravizados e viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens a ele fossem, com a confiança daqueles pequeninos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu coração o coração das mulheres, que são todas mães. Jesus submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Jesus foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Somos seres do universo, cidadãos do universo, seres inteligentes, individualidades cósmicas. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João, o Evangelista, Paris, 1863. A belíssima mensagem é de João, o Evangelista. O primeiro impulso é simplesmente copiá-la para manter a sua beleza e a sua sublimidade. Mas, se estamos estudando este livro, o Evangelho, precisamos tecer comentários sobre ela. O Evangelista inicia sua mensagem sobre o apelo de Jesus aos seus discípulos que queriam afastar as crianças por pensarem que elas incomodariam o mestre, que tinha o que dizer a adultos, não a crianças, que não poderiam compreendê-lo. Explica, então, que esse apelo de Jesus não era dirigido somente às crianças, embora o apelo lhe conquistaria o coração das mulheres. Como ele disse, são todas mães. Dirigir-se também às almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a desgraça desconhece a esperança. Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Naquele apelo, queria Jesus que os homens aceitassem seus ensinos e se entregassem a ele com a confiança das crianças. E essa ideia transparece em muitas de suas frases registradas nos Evangelhos. Conforme registra
o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. E o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim, na sua maneira de ensinar, aproveitando as situações naturais, falando pouco, mas com muito significado, Jesus submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade, que vinha da sua pureza de espírito, conquistada através dos tempos em outros mundos materiais, visto que ele já era puro quando a terra ainda não existia. Jesus foi a flama que espantou as trevas, o clarim matinal que tocou a alvorada. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica. É necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. As leis morais da vida, as leis divinas, que são eternas e imutáveis. O Espírito, conclamando a fé raciocinada, a que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, satisfaz plenamente as exigências da inteligência e quer o homem crer apenas naquilo que compreende, desde que não tenha uma postura preconceituosa de oposição sistemática e interessada. Conforme escreveu Kardec neste livro que estamos estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7, meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Realmente, os espíritos desencarnados que trouxeram a revelação espírita codificada por Allan Kardec continuam sob a proteção de Jesus, ensinando-nos sempre mais na medida do aprofundamento do nosso entendimento intelectual e moral. E quanto mais estudamos a Boa Nova, trazemos seus ensinos para o nosso dia a dia, mais cresce em nós a gratidão e o amor ao Mestre Jesus, a Allan Kardec e a todos os espíritos que trabalham em benefício desta humanidade rebelde à lei de amor. Assim, João, o evangelista, o apóstolo que talvez mais tenha vivenciado o amor ao próximo, por ter tido uma existência muito mais longa do que os demais, vai terminando essa mensagem. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. O seu enviado, pela manifestação espírita, é o Espiritismo, que realmente resplandece na mente e no coração de quem o conhece, iluminando sua jornada evolutiva com seus esclarecimentos sobre os ensinos de Jesus, tornando-os cada vez mais atualizados, mais necessários e, consequentemente, mais possíveis de serem vividos pelos homens da Terra. Por que razão ainda nos mantemos arredios a essa conquista? Porque a nossa vontade ainda não é suficientemente bastante para fazer com que germinem
a semente do amor que trazemos em nós e que só frutifica com muito empenho nosso em prol do seu cultivo. Devemos nos empenhar para que o amor divino não fique adormecido na alma, para que nos tornemos o Evangelho vivo, luz do mundo, sal da terra. Diz Leon Denis que a vontade é a maior potência da alma. Então nos esforcemos para despertá-la e fazer com que o amor não fique adormecido na alma. Então despertemos o amor que existe em nós, fazendo-o elevar-se como reconhecimento ao amor divino. Se tivermos amor, estaremos colocando o nosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e veremos apagar da nossa alma tudo que seja capaz de lhe compuscar a pureza. Sentiremos diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subiremos continuamente. Subiremos sempre, até que a nossa alma inebriada se parte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Somos energia divina em evolução. O item 19 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo diz o seguinte: Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os tímidos e débeis que necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem a multidão dos aflitos, dos infortunados, e eu os aliviarei. Os ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer? Direi a todos os instantes da vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Porquanto é para o meu bem, eu sei, e a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhes fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, e nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe compuscar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre até que vossa alma, inebriada, se parte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Um espírito protetor. Bordeaux, ou Bordeaux, 1861. Emmanuel, na mensagem 157 do livro Fonte Viva, comentou:
Quando Jesus, conforme Mateus, capítulo 18, versículo 10, nos recomenda não desprezar os pequeninos, esperava de nós não somente medidas providenciais alusivas ao pão e à vestimenta. Não basta alimentar minúsculas bocas famintas ou agasalhar corpinhos enregelados. É imprescindível o abrigo moral que assegure ao espírito renascente o clima de trabalho necessário à sua sublimação. Muitos pais garantem o conforto material dos filhinhos, mas lhes relegam a alma a lamentável abandono. A vadiagem na rua fabrica delinquentes e acabam situados no cárcere ou no hospício. Mas o relaxamento espiritual no reduto doméstico gera demônios sociais de perversidade e loucura que em muitas ocasiões, amparados pelo dinheiro ou pelos postos de evidência, e atravessam largas faixas do século, espalhando uma miséria e sofrimentos, sombra e ruína, com deplorável impunidade à frente da justiça terrestre. Não desprezeis, pois, a criança, entregando-a aos impulsos da natureza animalizada. Recorda que todos nos achamos em processo de educação e reeducação diante do Divino Mestre. O prato de refeição é importante no desenvolvimento da criatura. Todavia, não podemos esquecer que nem só de pão vive o homem. Lembremos-nos da nutrição espiritual dos meninos através de nossas atitudes e exemplos, avisos e correções em tempo oportuno, de vez que desamparar moralmente a criança nas tarefas de hoje será condená-la ao menosprezo de si mesma nos serviços de que se responsabilizará amanhã. Ainda Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, na mensagem 56, nos convida a descerrarmos os braços por amor à criança, dizendo assim: nós, que tantas vezes rogamos o socorro da providência divina, oremos ao coração da mulher, suplicando pelos filhinhos das outras. Peçamos às ceareiras do bem pelas crianças desamparadas, flores humanas atingidas pela ventania do infortúnio nas promessas do alvorecer. Pelas crianças que foram enjeitadas nos becos de ninguém, pelas que vagueiam sem direção, amedrontadas nas trevas noturnas, pelas que sugam os próprios dedos, contemplando por vidraças faustosas a comida que sobeja desperdiçada, pelas que nunca viram a luz da escola, pelas que dormem estremunhadas na goela escura do esgoto, pelas que foram relegadas aos abrigos de lama e se transformam em cobaias de vermes destruidores, pelas que a tuberculose espia assanhada através dos molambos com que se cobrem, pelas que se afligem no tormento da fome e mentalizam o furto do pão, pelas que jamais ouviram uma voz que as abençoasse e se acreditam amaldiçoadas pelo destino, pelas que foram perfilhadas por falsa ternura, e são mantidas nas casas nobres quais pequenas alimárias, constantemente abatidas pelas varas da injúria, e por aquelas que caíram desorientadas nas armadilhas do crime e são entregues ao vício e à indiferença entre os ferros e os castigos do cárcere. Mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos que o apelo inolvidável do Cristo, deixai vir a mim os pequeninos. E recordemos, sobretudo, que se o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo por vindouro,
só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho do lar. Assim, nem todos, nem os acontecimentos, nem as maldades dos que nos odeiam e perseguem poderão tirá-los de nós. Senhor, que eu possa trazer sempre comigo uma palavra de amor, um gesto amigo, aos aflitos que eu possa consolar, lágrimas tristes que eu possa enxugar, minhas ofensas que eu possa calar, aos inimigos que eu possa perdoar e dos meus erros me arrepender, a quem precise que eu possa socorrer. Senhor, deixai vir a mim os pequeninos, que eu possa ajudar a guiar os seus destinos, aos órfãos, que eu possa amparar, fé e esperança que eu possa semear. Senhor, que eu possa amar como a mim mesmo a cada irmão. Dai-me, Senhor, a caridade, que é a luz que nos conduz à salvação. Almas queridas, que possamos nós, ainda crianças espirituais, diante do convite amoroso do Mestre, seguirmos suas pegadas luminosas no caminho da verdade e da vida, com fé, confiança e bom ânimo. Vencendo o mundo, sigamos com Jesus, em Jesus e por Jesus. Que assim seja. Passaremos para o momento do passe. Rogamos aos benfeitores espirituais a fluidificação da água que será servida ao encerrarmos a reunião. Convidamos os médios passistas a se posicionarem. E aos que receberão o auxílio terapêutico do passe, solicitamos que permaneçam receptivos com os pensamentos voltados a Jesus. Tenhamos fé. Vamos fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, agradecemos pelos ensinamentos colhidos do Teu Evangelho e pelas energias de amor e paz que inundaram este ambiente e invadiram o nosso ser. E pedimos, Senhor, que as energias aqui construídas se estendam aos nossos lares e a toda a humanidade. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Despedidas, agradecimentos. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos trabalhadores espirituais e a todas as almas queridas, encarnadas e desencarnadas, que estiveram conosco neste encontro com Jesus. Desejamos a todos uma noite de paz e de luz com Jesus, em Jesus e por Jesus. Que assim seja. Boa noite.